Olá pessoal, tudo bem? Vamos começando mais um podcast Ilumine aqui no Em Família e hoje nós vamos falar sobre relacionamento a dois. Eu, Luciane Brito e eu, Juliano, o esposo. Isso aí, pais, né, da Juliana, da Caroline e do Davi. E nós hoje então resolvemos gravar o nosso podcast falando sobre o nosso relacionamento. Tiramos as meninas, né, Juliana? Até para elas não saberem. Não, é brincadeira. Mas elas sabem de tudo, mas nós vivemos bons anos juntos, né? 22 anos de passagem, né? E 21 anos de casado, né? Um ano de namorado e depois a gente casou. Muito bons, né? Claro que temos os nossos desafios, tivemos muitos momentos que após os 20 anos pode falar com propriedade. Hoje a gente pode falar tranquilo sobre isso, né? A gente decide, eu sempre falo, o amor ele é uma decisão. Eu decido amar, eu decido ser leal, ser fiel, é uma decisão diária e constante. A gente não é perfeito, com certeza, né? Manter o casamento não é fácil. É um desafio manter um relacionamento, principalmente nos dias de hoje, que até a lei humana facilita muito o divórcio. Hoje é muito fácil se separar. Assim como é fácil casar, é fácil se separar. E parece, né, que a gente também lida com os sentimentos dessa maneira. Hoje eu gosto, amanhã eu não gosto. E se eu não gosto, eu não quero mais, eu vou encontrar uma outra pessoa. Claro, tem o dia que a gente, hoje não quero falar com ninguém, não quero que me peça nada. O homem, por exemplo, eu chego à tarde, eu gosto de sentar, entrar na minha caixinha do nada. Se a TV estiver ligada ou não faz diferença, mas eu gosto de sentar e dar aquele momento zen. Sem pensar em nada e sem ser incomodado. É o momento não é nem incomodar, mas tipo assim, me deixa aqui um pouquinho, né? E a gente precisa aprender a respeitar isso. E sobre isso que nós vamos falar hoje. Né? Antes disso, nós queríamos pedir para você curtir o nosso canal no YouTube, nos seguir lá no Instagram, nas redes sociais, @iluminelubrito. Se você puder compartilhe, divulgue, porque talvez muitas famílias serão abençoadas, serão edificadas através desses momentos, né? Vão se encontrar e vão se identificar. E também vão conseguir superar os seus desafios. É por isso que nós estamos aqui, para dizer que nós superamos muitos desafios, né, Juliana? É um ano de se comemorar, né, Luciane? Após 20 anos, que a gente está há 21 anos, é de se comemorar. Hoje a gente comemora quase todo dia. Todos os dias ou a gente come uma coisa diferente, ou a gente abre uma espumante, ou a gente faz uma comidinha diferente, mas a gente comemora como se fosse o único, e é o único dia, né? Às vezes a pessoa diz assim, fica pensando se tem um segredo. Acho que o segredo é cada dia, né? Vem os desafios e aprender a vencer a cada dia. Tu falou algo bem interessante, as pessoas às vezes querem saber qual é o segredo. Às vezes a gente vê algumas perguntas muito geral, assim. Qual é o segredo do sucesso? Qual é o segredo para manter o casamento? Qual é o segredo? Não existe um segredo. Para nós seria fácil, né? Dizer o segredo seria esse. Não existe algo que você faça que seja único, que vá fazer com que o seu casamento dure. Não, existe uma vontade de manter uma família, né, unida, estável, uma família feliz. Então, esse é o nosso objetivo principal. É a vontade, a dedicação, cada dia, né? A dedicação. Então, é aquilo que você dedica o seu tempo e ele vai frutificar, né? Então, a gente dedica o nosso tempo a cuidar do nosso casamento, da nossa família. Assim que você dedica o seu tempo à sua empresa, ganhar dinheiro, aos seus negócios, a gente dedica o nosso tempo. O segredo está em dedicar o nosso tempo à família, uma questão de prioridade. Prioridade, gente. A nossa prioridade. Conhecer, né? A nossa prioridade é a nossa família. Isso é fato, né? Porque é dali que nós saímos para fazer todo o resto. Segredo do sucesso, né? A família. A família. Esse seria a chave. O segredo do sucesso é a família. Porque se você estiver bem com a família, estiver bem no casamento, seus filhos, todo mundo bem, você vai produzir muito. Profissionalmente você vai estar bem. Socialmente. Então isso tá aí. Uma das chaves, né? Mas para isso acontecer, né, nós passamos por alguns desafios até entender que é muito importante para ter essa vida que nós chegamos hoje, que é uma vida, vamos dizer assim, mais estável. Antes a gente era muito inconstante, muito instável.
Quando eu não estava bem, eu prejudicava toda a família, não tinha um autocontrole das minhas emoções, tirava paz, né, de todo o ambiente. Então, a gente começou a se conhecer, né, Juliano? Mas assim, num sentido de não superficialmente, num sentido mais aprofundadamente, né? A gente começou a se aprofundar em conhecer, eu a me conhecer e a Juliana a se conhecer. Até a gente hoje, diríamos, no início a gente era muita paixão e muita ansiedade. E a ansiedade movimenta muito, transtorna o ambiente que você está. Com então, certeza. A ansiedade, ela tem que ter ansiedade você conquistar, mas ela tem que ser dosada, controlada, né? Tem que ser em doses, que são controladas. Podem ser vividas com paz. Uma pessoa ansiosa, ela entra num lugar, ela transtorna. Então, ela tem que ter aquela ansiedade de querer conquistar as coisas, querer seu casamento seja de sucesso, a ansiedade de voltar para casa, tudo isso tem que ter, mas tem que chegar com doses, né? Tudo tem que ser no equilíbrio, né? O segredo de todas as coisas é o equilíbrio. Mas nós queríamos falar hoje que nós tivemos um momento da nossa vida que nós descobrimos quem nós somos. Qual é o nosso perfil comportamental, qual é o nosso temperamento. A gente teve que fazer essa autoanálise. Nos conhecer, né, Luciana? Eu conheci as minhas crenças e lembrando o princípio, né, Luciana? Tu sempre disse assim, eu vou fazer meus cursos, tu foi fazer, a primeira vez foi fazer, depois tu viu a importância de dizer, mas eu vou fazer, por que não? Vamos junto, e tu insistiu. Eu quero deixar bem claro que eu no início era resistente. Eu acho que como todo homem, o homem tem resistência às coisas novas, né? Principalmente se tratando da emoção. Eu tenho 40 e alguns, daí eu sou mais resistente às coisas novas, mais resistente. E aí tu disse assim, mas não porque, eu gostaria que tu fosse. Eu disse, aí quando tu falou o preço, eu disse, não nem um pouquinho de vontade. Não vou ir. Daí tu disse, não, mas vamos, é importante a gente crescer junto. E num desses cursos eu aprendi a me conhecer, conhecer minhas crenças. Porquê que tu pensa de certa forma em relação a alguns assuntos. Porque até eu te conhecia bem e tu me conhecia. Eu sei que eu levanto cedo e tu levanta um pouco mais tarde, mas é que tu produz num horário e eu produzo no outro. Então, isso lembrando que a gente já nos conhecia, nosso casamento a gente já tinha esse alinhamento, né? A gente tinha alinhamento, nosso casamento estava tudo bem, tudo certo. Nossos filhos, tudo certo. A gente quis um plus a mais e a gente viu qual é importante esse plus a mais, fazer os cursos, nos conhecer. Eu achei que me conhecia, eu vi que eu não me conhecia nada. Lá eu aprendi a conhecer meus traumas, o que eu tinha de trauma, minhas crenças limitantes, eu sempre fui uma pessoa de me sentir abaixo, aquele lá tem muito dinheiro, uma crença de inferioridade. Aí tu foi descobrindo isso e o porquê disso, né? Essas crenças me limitavam muito. Hoje eu aprendi com as pessoas que eu ando, que eu estudo, que o ser humano, a pessoa, Deus nos deu algo que nós somos ilimitados. E no momento que você sabe isso, você tem que entender que você produz mais, você vai amar mais, você crê mais, você vai saber agora a hora certa. Às vezes, hoje eu vou dar um presente para surpreender a Luciana, e daí vai dizer, mas será que tá devendo? Não, você vai dar um presente porque precisa surpreender, né? Nem que seja, todo dia, gente, esses cursos são libertadores. E fez bem os dois lados, né, Luciana? Exatamente. O nosso relacionamento mudou muito depois que nós dois tivemos a certeza de quem nós somos. 2 anos pra cá, né? Qual é o nosso temperamento, qual é o nosso perfil comportamental. Eu tenho um perfil, ele tem outro. Então eu preciso me colocar no lugar dele, entendendo que ele tem aquele perfil e ele é da mesma forma. Então hoje a gente consegue caminhar juntos, entendendo que um é mais acelerado, o outro talvez não é lento, mas um pouco mais prudente. Né? Um é mais sonhador, vai pra frente, vai pra cima, o outro é mais prudente, coloca as coisas no lugar. Mas lembrando, olha só, vamos dizer assim, vamos usar a palavra, o termo acelerado, tu é mais acelerada, mais envolvido, mas teus sonhos, tu era dentro de uma realidade. Eu já é um cara mais lento e muito sonhador. E eu criticava muito ele por isso. Mas tu sonha que as coisas podem acontecer ilimitadas. Por que tu sonha isso? Isso aí não deve ser de Deus, eu pensava assim, porque tu sonha muito alto. E eu tinha aquele pensamento de que isso sonhar era até pecado.
Sabe, na minha mente eu penso assim, eu pedi tipo, isso pra Deus, é um pecado. Ambicioso. Ai, é um pecado. Gente, quando a gente conhece, quando a gente vai buscar esse conhecimento, a nossa mente vai abrindo. E a gente uniu, né? E vai vendo testemunhos de pessoas sonhador com acelerado, agora a gente voa. Agora a gente tá indo tranquilo. E vamos lembrar aqui, né, Luciane? Não, a gente não foi fazer esse curso. Porque esse casamento você estava não sei o que. Não, nosso casamento... Não, de forma alguma. A gente era muito bem, justamente por isso. A gente se respeitava, a gente não tem traição, a gente tem uma família linda, 3 filhos, economicamente estável, tudo estável, tranquilo. tudo certo, crescendo. Então a gente foi buscar um plus a mais. E eu resistente, Juliano, uma resistência. Tu, como foi a pessoa acelerada, já foi lá em São Paulo, fez um curso. Aí disse, amor, mas tão bom, tu tem que ir. Eu disse, mas o que é? É um curso inteligente. Eu disse, mas, E quando falou pra isso, eu disse, agora que nós não vamos mesmo. Eu disse, não, mas vamos lá tentar o primeiro. Aí eu disse, tá. Né, a gente sempre teve, não, vamos fazer para ver como é que é, né? Então, isso, eu nunca vamos fui dizer, não vamos fazer nada também. O nosso casamento, acho que um dos segredos do sucesso foi, vamos fazer. Uhum. Eu acho que a Luciane vai me botar numa fria, como me botou várias vezes, e eu também coloquei ela, mas vamos lá. A gente sempre foi parceiro nisso, né? É parceria. Tipo, tem coisas que eu não gostaria de fazer, mas eu entendo que para ele é importante. Então eu preciso abrir mão da minha verdade, que está dentro da minha mente, pra dar uma chance para que ele me mostre que aquilo ali realmente é bom. Por que é bom para ele? Por que ele acha que é bom? Gente, às vezes os casamentos, eles se desfazem por esses detalhes, porque isso é um detalhe. Ninguém quer ceder, né? Não. A gente não se conecta com o nosso marido, com o nosso parceiro. A gente simplesmente, muitas vezes é mais fácil a gente viver a nossa vida. Eu vivo a minha, você vive a tua. De vez em quando a gente compartilha de algumas coisas e tá isso tudo certo. Não é casamento. Lembrando que as boas que ela me botou, porque as melhores coisas da minha vida eu conheci com a Luciane, porque ela adora viajar. Me colocou em algumas furadas assim, mas essas a gente descarta, né? Mas a gente foi em alguns lugares que até a gente depois, não valeu a pena. Melhores, não valeu a pena. Mas não vou nem citar, né? Mas as melhores coisas, os lugares diferentes que conheci da minha vida foi contigo. Por exemplo, eu sou apaixonado por carro. Às vezes eu boto ela numa fria, vamos comprar esse porque esse é legal. Às vezes o carro não é uma cacaca, mas também já te coloquei em grandes oportunidades. Né, oportunidades. A minha parte, ela adora viajar e o carro. Então ela disse assim, será necessário esse valor desse carro? Não, mas tudo bem, tá, vamos comprar. A gente tenta dar uma equilibrada. Então, vai pro carro, depois a gente vai pra viagem. Então a gente vai pro carro. E nessas tuas que eu chamo que ela dá essas deliradas e acelera, mas eu não consigo segurar, eu acompanho algumas eu dou uma segurada, foi os cursos, né, Luciane? Então o que eu descobri, gente? Por que, né, falar dos cursos? Por que tu me convidou no curso? Porque eu na realidade não te autorizei, eu aprovei, né, a gente faz uma aprovação e disse, Luciane, ok, tu quer fazer, vai. Eu sempre tive, eu gosto de falar sobre isso, porque às vezes as pessoas falam assim, a Luciane é que comanda, que faz, que acontece. Não, gente. Tudo que eu faço, que acontece, as viagens que eu faço, tudo, eu sempre pergunto pra ele. A gente compartilha. Eu peço autorização e peço a tua bênção. Eu sempre digo, tu tem que me abençoar. Se tu disser pode ir, eu vou. Se tu disser pra mim não pode ir, eu vou ficar triste, vou ter o meu tempo de frustração, mas eu não vou ir. E não é questão de obediência, não, é questão de parceria. Porque talvez tem que ter uma concordância. Sim, com certeza. Talvez tu não está com o teu coração em paz justamente porque não é pra eu ir. Então tem que entender isso também, respeitar e tá tudo certo. Vai ter uma próxima oportunidade. Tu sabe que eu não sou de desistir, né? Se não vai agora, depois vai. Em algum momento vai dar. Mas eu quis. Se teimou em fazer, consequência vem, né? Com certeza. Se fizer sem a bênção, sem estar em concordância um com o outro, gente, já começa errado. Aí e se começa errado, eu te falei, termina né? Não, mas a gente não pode fazer isso. Né? Tá errado. Gente, isso tá errado. Você que é marido, você que é esposa, não faça isso. Você diz pro teu marido, não quero que faça, ele vai lá e faz, não fique apontando pra ele. Viu? Te falei. Você quer terminar com o teu relacionamento? Faça isso. O segredo dos 21 anos foi que a gente, quando um vai e erra, o outro tá lá e diz, não, vem cá, vai dar tudo certo, vamos resolver isso, a gente vai tirar de letra. Então é essa parceria, é essa motivação que a gente sempre teve, né, Juliano? Eu já errei muito, gente, por quê? Eu fui acostumada a tomar as minhas decisões. Desde pequena, eu sempre fui um pouco mais independente dentro da minha casa, por haver uma série
de fatores que teria que ser assim. Por ser mais velho, tinha mais atitudes, teu pai viaja bastante, tem que ter atitude. Tem que fazer, eu tinha que fazer. De qualquer jeito, eu tinha que fazer. Então, isso gerou em mim uma crença de que eu tenho que fazer. Do meu jeito, mas eu tenho que fazer. Eu não posso ficar esperando ninguém, porque eu tenho que fazer. Só que daí, quando eu casei, eu levei muito tempo para entender que agora, né, nós estávamos juntos, dois, agora não é mais só um. O que nós nos completamos foi o seguinte: eu sempre fui a pessoa que eu faço, vou até o final, mas eu preciso, vamos fazer. Eu sou sonhador, mas me faltava a coragem de fazer. Então tu precisava do impulso, né? Vamos. Eu vou dizer a coragem de fazer. Daí tu tinha a coragem. Demais até. A coragem demais, então a gente uniu e acelerada, e aí a gente se tornou muito forte. Mas aí a gente levou um tempo pra equilibrar isso, sim, né? A gente errou, deu umas cabeçadas, foi pra cá, bateu cabeça, viu que também não pode só no sonho, assim. Ele tem que ter um processo, uma linha, um projeto, um traçar planejamento. uma meta, um planejamento, para que o sonho meu sendo gigante, que são os meus gigantes, então ele tem umas metas, hoje a gente traça umas metas e tu acelera, tu dá o estopim e a gente vai. É isso aí. Isso que aconteceu, mas eu era pessoa muito freada, sonhador, mas freada. Aí não vai é freada, é que assim, o que acontece? Eu tendo esse perfil, esse temperamento como dominante, eu sou muito acelerada. Eu quero tudo pra ontem, eu tive uma ideia, eu já quero colocar em prática, eu não fico pensando, planejando, como que vai ser melhor, qual é o resultado disso, não. Eu sou muito de desafio da mudança, da ideia nova, eu não consigo ficar acomodada, eu sou impaciente, isso é uma característica de um dominante, eu não tenho muita paciência com aquilo que eu quero. Muito ansioso, muita mas ansiedade. Hoje tu tá dominando a tua ansiedade. Eu sou uma pessoa um pouco competitiva, porque eu acho que a gente precisa ter metas e correr atrás delas, enfim. Esse é o meu perfil dominante. O Juliano conhecendo isso, né, sabendo que ele está no perfil estável e paciente, graças a Deus por isso, ele equilibra comigo. Então ele é mais tranquilo, ele é mais de pensar a longo prazo, ele já planeja melhor, mas ele sonha muito alto. Eu já sou como o dominante que é tudo para ontem, ele não tem essa visão de muito longe. Então a gente acelera os processos. Juliano não, Juliano sabe que tem processo, vai andando, consegue ter esse entendimento, mas a gente demorou para conseguir entender essa tudo questão isso. Dos perfis, né? E também o que é importante, Luciana, é o seguinte, que hoje as pessoas têm aquela preocupação, como fazer, o que vai fazer, porque fica no teu nome, fica no meu, eu que faço, eu que cuido do dinheiro, eu que faço isso. Não tem, gente, isso aí, depois que você casou, você é um só. Não hoje existe eu mais. Pra vocês, eu digo pra Luciana, eu tenho um cartão particular que é pra almoçar, eu disse, Luciana, consegue transferir, mas eu não me preocupo, quando ela diz, amor, não tem um dinheiro na conta, aquela coisa que a gente tem um controle, né? Mas amor, controla. Eu sei, mas não me preocupo de eu estar com o cartão que tem tantos mil na conta. Você não me preocupa. A gente é um só. Mas tem o maior desconflito do casal é o seguinte: quem vai cuidar do dinheiro? Porque eu cuido do dinheiro, eu mando. Brigam pra cuidar do dinheiro. Lá em casa nós brigamos porque ninguém quer cuidar do dinheiro. Nós temos a terceira pessoa que cuida do dinheiro. Porque nós não queremos cuidar do dinheiro. Transfere tanto pra minha conta pra eu poder. Então, isso aí, né? Uma das maiores brigas de casais, sendo que a gente vê, às vezes, as pessoas quem vai cuidar do dinheiro. Porque tá no meu nome, controlar, não tá no né? teu, muito controlador. Meu Deus, Não, mas isso é natural. Nós falamos sobre isso hoje, Juliano, porque nós temos liberdade para isso, mas nós passamos por isso. Sim. Nós passamos por essa fase de preocupação. Fase, né? Nossa, não, mas vou botar no meu nome, porque se acontecer alguma coisa com o Juliano, quem decide sou eu. Gente, isso foi parte da nossa vida. E isso foi terrível, porque isso era um peso que a gente carregava. Não pode ser que a gente não sentiu, né? A gente sentiu, a gente mas a gente desconfia. trabalhou, né? Gente, é muito ruim. Nenhum negócio, muito menos um casamento, pode dar certo com desconfiança. Não pode, gente. Ou você confia, relaxa e aproveita, ou você vai passar uma vida toda sofrendo, carregando uma carga que é desnecessária. A gente ouviu numa palestra de um grande homem de sucesso, ele disse D0, que era desconfiança zero. O segredo do sucesso, ele usava o D0 nas empresas, né? Isso nos mesmo. negócios. Flávio Augusto falou sobre isso. D0. Geração de valor. Um dos caras mais ricos do mundo. Então, é o seguinte, D0, que é desconfiança zero. Quebrou o princípio, ponto. Daí sim. A gente começa a ficar conversa. desconfiado. Às vezes outra pessoa nem sabe. Aí você desconfia. Cria uma meu história. marido atrasou. Ele não chegou, será onde é que ele tá, o que tá fazendo, a minha esposa.
será que a minha esposa lá em São Paulo Não, fazendo curso e sozinha? tu começa a criar essas histórias na tua mente, gente, é O outro muito nem provavelmente que isso possa acontecer. Sim, Porque você fica imaginando e alimenta. atraindo isso. Fica alimentando isso, desconfiando e colocando essa semente no outro. Porque o outro tá recebendo isso de semente. Não pense você que É não. na mente que você cria primeiro. Toda a história ela é criada na mente. Tudo que vai se realizar vai ser criado na sua mente. Então tem que ter muito cuidado. Os meus sonhos, por que eu sou um sonhador? Eu vou abrir o jogo. Eu sou um sonhador primeiro, eu crio na minha mente, que é o meu objetivo. Depois de eu criar na mente, eu vou estabelecer metas e ele vai se realizar. E tudo se realizou. Então, gente, aquilo que você criar na sua mente. Hoje eu tenho cuidado, eu vou criar na minha mente uma história. Tanto é que eu vou contar pra vocês. Eu era. 3 anos pra cá, venci. Eu era um dos caras mais ciumentos do planeta Terra, né, Luciano? É verdade, gente. Olha, deve ter algum ciumento aí ou ciumenta assistindo. Gente, Pode dizer que eu tô feliz, eu venci. graças a Deus por isso. Pra ti, eu acho que tu sofria muito, né? Demais, gente, demais. É pesado, a gente cara se que sente... é casado com mulher bonita, ele vai dizer assim, quem é ciumento sofre. Eu não sofro. O cara diz, que mulher bonita aquela. Diz, muito obrigado. Se é uma Hoje, pessoa né? que não conhece, eu chego e diz, Hoje. muito obrigado a minha esposa, eu já apresento pra ele não soltar uma piada e não se complicar. Diz, que mulher bonita que ter vindo, minha esposa, muito obrigado. Rapidinho eu já respondo, não deixo nem ele tomar segunda-feira. Ai, sim, que legal. Mas é um dos segredos, mas antigamente não foi assim. Nós Não. teríamos alguns fatos pra contar aqui. Nós Falar só passamos coisa por... boa, não vamos falar as coisas ruins, a gente já Não vamos venceu. contar, não vamos contar então, vocês entenderam? Também entendi. Coisa tá tudo certo. ruim, o pessoal já tá por aqui de ouvir, já sabe, cada um deve ser sua experiência. Nós vamos dar Mas é que precisa passar essa barreira, gente. Se você quer ser feliz a barreira de do fato ciúme. e quer trazer paz pra dentro da sua casa, na sua família, o ciúmes ele não pode existir. Vamos citar alguns exemplos, né? Primeiro, nos conhecer. Conhecer o outro, segredo. A barreira do ciúme. Confiar. Aí tem que Confiar, confiar. confiança. E confiar, Tem que gente, romper. é de olho fechado. É confiar de verdade. Com Mas certeza. ele me decepcionou. Aí, ok. Aí a conversa pode ser diferente. Mas até então, a pessoa às vezes não tem nada, não deve nada, não fez nada. E a pessoa é ciumenta, é desconfiada, não quer isso, não quer aquilo, não aceita isso, não aceita. A pessoa que é mais difícil e não aceita, quer falar que o outro que eu tenho que desconfiar dele, não posso confiar. Sofre, é doido. Eu tô dizendo pro cara, vou falar aqui, cara ciumento. A gente sofre pra caramba. Depois que eu venci essa barreira e eu não sofro mais. Gente, vence essa barreira, isso aí, você não sofre. O segredo, você deixa de sofrer, você é muito mais feliz, você deixa a sua companheira em paz. Aí então o segredo de sucesso, quando a romper, me conhecer primeiro. Te conhecer, saber o que eu posso fazer, o que eu não posso, que brincadeira, os teus horários, o que tu gosta, o que tu não gosta. Isso é importantíssimo, saber do casal. Uhum. Romper a barreira da desconfiança. Se conectar. D0. Conexão. E o que é se conectar, gente? Se conectar, por exemplo, o Juliano gosta de carro. Pra mim não faz diferença nenhuma, mas eu sei que ele gosta. Então é um assunto que eu puxo pra me conectar com ele. A gente tá viajando, por exemplo, né, e tá aquele silêncio, tá aquela coisa. Eu puxo, olha lá aquele carro, que legal. E aí ele começa. Porque esse carro isso, porque esse carro aquilo, porque pneu é tal, motor é tal, ele é híbrido, carrega isso, carrega... Ele sabe tudo do carro. Aí a gente se conecta. Às vezes Tô apaixonado por viajar, né? Tu gosta de viajar. Eu gosto de conhecer lugares, eu gosto e de... eu às vezes não gosto, não tô no momento, um dia, vamos pra praia. Mas eu vou, faço a minha parte, vou ao lago, vou acompanhar, porque ela gosta de... abrir mão um pouco das nossas vezes, vontades, por vaidades. Exemplo, a parte positiva do romper a barreira dos ciúmes. Às vezes, vai viajar, vai pra tal lugar, 2, teria um custo. Mas como eu não tenho ciúmes, se uma pessoa ela vai conhecer, vai te passar, vai ter a saudade, isso é fato positivo, isso é fato que vai acontecer, não tem como romper. Mas o que instalou me deu o estalo de eu vencer a parte dos ciúmes foi o seguinte: se eu o deixar, não é? Se eu permitir que ela vá, né? Na realidade a gente entra no consenso de tu ir ou não ir para tal lugar. Se tudo permitir, vai dar tudo certo, vai ir, vai voltar, vai ter paz, seu casamento vai ser maravilhoso. Quando voltar, tu vai ter muitas coisas novas para compartilhar e vai ser um sucesso, vai ter paz. O retorno é muito legal, muito bom, né? É muito legal. Se for no ciúme, vai ter briga, vai infernizar uma semana, vai descontentar o outro. Os dois vão ficar mal.
vai ser um inferno, essa é a palavra certa. Se for, vai ter a saudade, mas depois compensa. E então, a gente é livre para escolher, né, Juliano? A gente é livre para escolher. Você está escolhendo o quê? Confiar ou desconfiar? Viver uma vida em paz ou não ter paz? É sobre isso, né? Se romper as barreiras, olha, você, por exemplo, às vezes não vai romper a barreira, desconfio e tal. Gente, vai chegar um inferno tão grande, vai virar um divórcio, e aí você não vai ter aquela pessoa aí, realmente ela vai sair da sua vida. E aí depois vem a dor. Aquela pessoa que você tá tão apegado vai ficar uma dor que ela pode levar 1 ano, 2 anos, tem gente que nunca cura, né? Você vai perder a pessoa, vai afetar toda a família, os filhos, todo mundo. Os pais, porque gosta de outra pessoa, seus pais, os seus sogros. Então, o desgaste vai ser muito maior do que você entrar num consenso e dizer, não, tu vai, então, tem um custo. Tu vai, eu não vou. Uma viagem internacional tem um custo. Essa tu vai, quem sabe a outra eu vou, porque tem conhecer, trazer novidades, compartilhar, é importante. Tudo é um momento, né, Juliana? A gente nunca viajou separado, assim, acho que foram 2 vezes só. Nesses Mas era necessário para mim romper minha barreira. Exatamente, aí que eu ia chegar nesse ponto. São 22 anos que nós estamos juntos e nós nunca saímos um sem o outro. Só que o Juliano tinha esse problema com os ciúmes e com as crenças. A minha crença era sair. As crenças... Sempre que a pessoa saía para um lugar, eu imaginava na minha mente que ela não ia voltar. Que ela nunca mais ia voltar, que ela estava me deixando. Isso era na minha mente. Ele criou essa memória foi desenvolvida na infância e ele tinha isso dentro dele. Então, qual era a barreira? Não, tu não pode ir porque dentro da cabeça dele eu não ia voltar. E isso ia causar dor para ele, para as filhas. Então, ele tinha que ultrapassar essa barreira. Então, ele me deixou ir a primeira vez, né? Foi para São Paulo. Eu queria muito fazer esse curso e ele não quis fazer comigo. Ele disse, não, isso não é para mim, mas eu entendi. Aí eu pedi, tu deixaria eu ir? Eu lembro que era meu aniversário. E eu disse pra ti, meu aniversário de 40 anos, eu acho, ou de 39, não sei. E eu disse pra ele, tu não quer me dar um presente? Deixa eu fazer esse curso. Eu queria muito fazer um curso sobre inteligência emocional. Eu queria muito, porque eu sabia que muitas barreiras na minha mente estavam ali, porque eu não conseguia avançar, porque eu precisava aprender mais sobre isso, me conhecer. E aí ele pensou, demorou para me responder. No outro dia ele disse, não, pode ir. E eram 2 dias só. E hoje é tudo muito mais fácil, a gente tem o celular, faz videochamada toda hora, conversa toda hora, né? Mas e eu fui para esse curso. Foi importante quando eu rompi uma das barreiras, que seria essa, de a gente deixar um ir na confiança. E isso aí, o maior beneficiado ainda fui eu, porque depois lá no curso tu ouviu, o importante é os 2. Exatamente. Eu lembro que tu falou lá no curso, eu ouvi que um sozinho, ele não vai ter muito assunto que ele vai fazer, então é importante ser sempre o casal. Vai amadurecer um pouco mais do que o outro na questão emocional, então isso pode causar um atrito, um conflito. Então por isso que é importante, gente, nessa questão de conhecimento, é os 2 buscarem, os 2 abrirem a mente, né, para conseguir crescer juntos. Eu tô indo, você também vai, porque senão você vai ficar para trás. E aí não é legal. E então eu ouvi isso lá e isso me chamou muita atenção, trouxe para ele, falei para ele, ó, no próximo então, se tu não quiser ir comigo, eu não vou. E aí ele viu a diferença que tinha feito na minha vida. Isso aí. Tu viu o impacto que deu o curso que eu fiz, ele ficou impressionado. Eu pensei assim, pô, daí tu disse, então se tu não for, eu não vou. Mas eu disse assim, não, tu sabe, tu vai, então segue. Daí tu disse, mas a gente vai ficar... Não, se tu não for, eu não vou. E aí eu disse, tá, então eu vou porque eu achei muito interessante, muito importante. Eu vi a diferença na tua vida, nas mudanças, nos teus hábitos, como tratar os filhos, no teu controle. Né? E aí a gente foi no próximo, e a gente não parou mais, né? Tu diria assim, se tu não vai, eu vou. Então, quando tu diz assim, não, se tu não for, eu não vou, porque eu acho que não é bom ir só uma pessoa sozinha, então eu entendi essa parte, né? Mas tu já estava mais evoluída que eu, e hoje eu vejo que é interessante o casal evoluir sozinho. Você conquista as coisas, tem que ser os 2, então o casal tem que evoluir juntos, sim, né? Mas eu acredito que nós também passamos um pouco dessa barreira. Hoje a gente entende até por uma questão muitas vezes econômica, né? Os 2 não conseguem ir. E aí os 2 param para se conhecer e pensar assim, é mais importante nesse momento que tu faça. E me traga o que tu tiver de bom. Enquanto isso eu estou aqui fazendo outra coisa. Isso é também isso é maturidade. A gente amadureceu essa fase, né? Aí teve um momento em que isso aconteceu. Teve um momento que teve uma viagem para longe e nós tínhamos que fazer uma opção. Ou ia eu ou ia ele. E ele foi muito claro. Ele disse, olha, eu acho que nesse momento, claro, foi bem sofrido, foi bem difícil, né? Porque eram mais dias.
E aí tem a questão do Davi, tem a questão dos filhos, da empresa, tudo foi numa época bem tumultuada, final do ano e tal. Então teve uma série de fatores, mas que foi confirmado através de muitas coisas, né, Juliano, que dava para ir. E ele chegou para mim e disse, e eu me surpreendi com a decisão dele. E ele disse, não, então vai, né? E essa viagem fez uma total diferença nas nossas vidas, né? Tanto profissional como emocional. Pra mim, vencer a barreira. Né? Foi muito especial esse momento. Eu venci todas as barreiras na minha área de ciúmes, que eu sempre permitia, né? E não sei se a palavra é essa, permissão, né? Tu não precisava a minha permissão, mas... mas eu não ia sem a tua autorização, sem tipo, a tua né? Dizer, olha, eu te abençoo, vai. O casal tem que ter esse aí, ó, vai lá, show. E a gente também já venceu, desses 21 anos juntos, a gente venceu aquela barreira do ego. Ah, se ela foi pra tal país. Agora eu vou pra outro lugar, né? Não, isso não me afeta. Ah, porque se ela buscar mais conhecimento, ela tá estudando mais que eu. Eu vejo que o casal tem essa. Ah, porque ela botou mais bens, ela tem mais bens e eu não tenho nada. Ela tá estudando, fazendo pós e eu não consegui completar a primeira faculdade. Então, isso eu já venci faz tempo. Né? Essa comparação é um grau de maturidade pequeno, né? Se a gente se compara, é muito e maturidade de criança. É maturidade de criança. Porque a gente fica se comparando. Ah, mas é que nem criança. A criança fica comparando seu brinquedo com o brinquedo do outro. Sempre acha que o do outro é melhor. E, gente, a gente já passou dessa fase, graças a Deus. Mas existe isso. Mas tem muito nos casamentos. E tem que ter atenção com isso, gente. Atenção com isso. Você tem que virar essa chave para poder crescer, para poder amadurecer mais. E entender que são os dois juntos. E que se um vai buscar, de repente, algo porque os dois não podem ir juntos, ele vai trazer. E em todas as áreas, né, Luciano? Por exemplo, em quem tá a empresa, em quem tá o nome da casa, em quem tá o nome do terreno, quem tá a conta bancária. São coisas tão pequenas, né? E a gente se preocupava por essas tanto. contas e vai. Depois aí você vê que vai multiplicar. Quando você se liberta, a empresa para estar no teu nome, aí automaticamente vai multiplicar. Você vai ter 2, 3 empresas. Vai ter... Aí quando você começa a se libertar a conta bancária, você vai ter a sua, vai ter a da empresa, vai ter a do seu esposo. Então vai se multiplicar, mas a fase é o processo, se libertar. Quando você se liberta, se multiplica. É incrível, né? Quando a gente se libertou, se multiplicou. As coisas se multiplicaram, a gente não tem... tem preocupação. Então, isso a gente não tem mais, né? Vencemos essa barreira. Vencer essa barreira. Né? Nós queremos que você também consiga vencer essa barreira, porque o casamento, gente, quanto mais tempo a gente passa junto com uma pessoa, mais íntimo a gente se torna dela. E a intimidade, às vezes, ela é tão grande que nós nos sentimos tão livres que nós falamos qualquer coisa. Às vezes a gente magoa, a gente já não pensa mais. Tipo, ele não vai me deixar, então vou fazer como eu quero, do jeito que eu quero, porque tá tudo certo. Mas muito fácil a gente conquistar, difícil a gente manter. Manter a longo prazo é ainda mais complicado. Lembrando aqui o homem, né? Os homens aí de plantão. Quando a gente quer conquistar aquela mulher dos sonhos, a gente faz qualquer coisa. A barreira da distância, vai fazer 200 quilômetros, a gente dá um monte de presente. E se a gente não olha a área financeira, a gente gasta. A gente corre atrás, a gente vira um cachorrinho sempre rodeando a conquista. Aí depois... É que a gente tem que entender que a gente se apaixona. A paixão, ela dura, gente. Dizem os especialistas que duram até 2, 3 anos. Depois disso, ou desenvolvemos um amor, que é através de uma amizade profunda, confiança, ou a gente não quer mais, porque a paixão acabou. Aquela ilusão de que a pessoa é maravilhosa, ela não tem defeitos, ela não tem falhas, né? Ela existe muito forte. Terá. Só que nós temos que entender que todos nós somos falhos e que nós decidimos amar. Todos os dias eu decido, quando eu acordo pela manhã, eu amo o meu marido, eu amo a minha família e eu vou lutar pelo bem-estar deles, né? Mas só que para isso eu preciso estar bem. E a gente tem que entender isso um do outro. Eu não tenho como fazer a minha família estar bem se eu não estou bem. Só que para eu estar bem, eu dependo dele também. É uma troca. Tudo é uma troca. Então, essa empatia de se colocar no lugar do outro. Às vezes ele olha para mim, hoje de manhã ele disse assim, quem sabe tu fica em casa, tu tá cansada, a gente tá com o Davi, né? Passando por um processo de gripe. Uma gripe. E tá bem complicado. E ele olhou para mim e disse, quem sabe tu fica em casa? Eu tô vendo que tu tá cansada. E eu pensei... aquilo ali para mim foi algo muito maravilhoso, porque ele conseguiu enxergar o meu cansaço.
Ele olhou através dos olhos humanos, tipo, às vezes a gente olha para o nosso marido, para nossa esposa, a gente não vê que eles estão cansados. Tu não consegue enxergar, tu só olha com olhos superficiais. E, gente, nós precisamos olhar aprofundadamente. Às vezes eu olho no olho dele, eu digo, amor, hoje tu tá cansado. Quem sabe tu vai fazer algo que tu goste e deixa que eu resolva o que tem para resolver. Nós temos que olhar mais para dentro, gente. Não é superficial. Nosso casamento, a nossa vida, ela precisa ser lá dentro. As pessoas se preocupam muito assim, o homem, eu ser o provedor. Não sei quem inventou essa mentira pra você, porque nós dois somos os provedores lá na nossa casa e deu certo. Então, a mulher não pode pode ser ter uma um peso, carreira, né? não pode ser um peso, porque tudo bem, eu lá em casa sou o provedor. Não, você tem que ser o escudo da sua família como homem. Você tem que ser o protetor. O protetor. O protetor, vai eu bater tenho que proteger. em você e vai chegar fraco na sua família. Isso. Por exemplo, às vezes nos negócios, algum conflito de um filho, vem o homem, vai lá e dá uma amenizada. chega calmo na esposa. Você e tem homens que é o contrário, né? Tipo, não, vai lá e passa pra mãe. Fala com a mãe. Tudo com a mãe, Fala tudo a mãe. É um negócio da empresa, vai lá, fala com ela que cuida do dinheiro, fala com ela. Gente, absorve, larga macio, é o segredo. Porque por que diz nossos homens, diz assim, porque as mulheres querem ser igual a mulher, não é forte que nem homem. Então se você é mais forte, abraça. Recebe primeiro o impacto e amortece. Não, você não deve compartilhar, você deve compartilhar, mas aí dá aquela amenizada. E nas pequenas coisas, gente, nas pequenas coisas. Eu lembro, quando a Carol nasceu, eu nunca fiz uma mamadeira pra Carol. Era sempre o Juliano. E isso fez eu me apaixonar mais ainda por ele. Porque eu tava tão cansada, uma mãe que tem um filho, e as mães sabem do que eu estou falando, é cansativo ter filho, gente. É cansativo, é pesado. E de noite, o Juliano chegava em casa cansado do trabalho, e eu também estava cansada de passar o dia todo em casa, mas ele nunca me jogou na cara que eu estava em casa, e ele cuidava da Carol. Porque a Carol teve uma fase que ela chorava a noite toda, e a gente não conseguia descobrir o que ela tinha. O Juliano pegava no colo, fazia mamadeira, trocava a fralda, descia com ela e dizia pra mim, agora tu dorme, descansa. E eu dormia, eu conseguia dormir, ele cuidava da Carol. Nasceu a Ju, a mesma coisa. Ele lavava a louça, muitas vezes eu lembro dele lavando a louça e eu cansada no sofá, com a Juju no colo. Às vezes a Ju era mais calma, mas às vezes com febre, choramingando. E ele tava lá lavando a louça. A minha mãe disse pra mim, nossa, eu nunca vi nada igual. E, gente, é sobre isso um casamento. É sobre isso. Teve vezes que nós vendemos o nosso negócio que nós tínhamos em Porto Alegre e viemos pra cá, e eu fazia mais coisas do que ele. Ele ficava em casa de tarde, por exemplo, cuidando das meninas. E eu ia sair pra fazer algum trabalho. E nunca isso foi motivo para que a gente pudesse ficar discutindo, brigando, ou tivesse problemas de relacionamento. Não. Isso só admirava o meu crescimento em relação a ele como homem. Eu pensava, não. E a minha mãe dizia, nossa, esse é um homem de verdade, porque é um homem que entende o seu papel verdadeiro de pai e de marido. Né? Então, isso faz toda a diferença para você que está em casa. Não fique pensando que existe um rótulo, mulher tem que cuidar de filho, cuidar da casa. Eu sou o provedor. Gente, isso não existe mais. A nossa realidade, a atualidade, nós precisamos estar atualizados, faz com que mulher também trabalha, também está cansada, também tem uma mente que produz, e que chega em casa e que também pode dividir tudo com o seu marido. Não é verdade, Juliano? Com certeza. E o importante eu falei do homem ser o escudo, o homem entender a hora do filho. A mulher tá cansada, um filho, às vezes quando ele tá doente, nossa, ele chora a noite inteira, não deixa ninguém dormir. A gente entende, a gente se trocava, a gente se revezava. Revezar é importante. Você compartilhar esse eu acho que é um dos segredos. Às vezes as pessoas me perguntam, eu vou falar aqui pros mais feinhos como eu, assim, mas não que eu tenha um complexo aí. Aí os caras dizem, mas tu é um cara feio e conquistou uma mulher bonita. O segredo qual é que é? E ainda nem tinha dinheiro, né, gente? Então não tinha muitas armas. O segredo é tu se dedicar, né? Eu me dediquei à conquista, me dediquei à família, me dediquei ao meu casamento. Tem dedicação. Aquilo que você dedica o seu tempo vai ter sucesso. Uhum. Eu posso falar que eu dediquei meu tempo à conquista, eu impressiono, eu vou lá do nada, eu faço algo diferente, eu faço uma madeira, tiver que fazer um almoço, eu vou fazer. Quer impactar? Faça coisas diferentes. Faça o seu melhor. Porque eu sou machão, não sei o quê. Isso aí
esse não é por aí. Mas não Hoje vai o mundo deixar de evoluiu, ser né, machão Luciane? por cuidar dos Claro que filhos. não, Ou por claro fazer um que almoço. não. Quantas vezes, gente, eu tô cansada e ele vê que eu tô cansada, ele passa no supermercado, pega a carne, chega em casa, ele tá com a comida feita, pronta na mesa, ele arruma a mesa com tudo, eu fico impressionada, coloca a comida na mesa, serve a comida, tira a mesa e ainda diz pra mim assim, agora vai descansar um pouco. Ah, Jesus, que vida é essa? Porque a Eu gente vai brinco, ficar mas é velho, né, porque- Luciane? A beleza vai E ir. tem dias que tu também está cansado. Com certeza. Que eu vejo isso, digo, não, hoje deixa comigo, hoje eu faço tudo, agora come e vai tu descansar. Gente, é sobre essa conexão, esse forte conhecimento do olho no olho, que é o que faz o casamento ir além e ser prazeroso e durável. Porque o que vai sobrar no final dos dias da tua vida é o teu marido ou é a tua esposa. Teus filhos vão voar. Graças a Deus por isso. Você vai ensinar. Filhos vão, só dinheiro. Não Aí adianta. Você vai só dinheiro, você vai atrair só interesseiros ao É. seu redor. Entendeu? Isso é fato. Só dinheiro é só interesseiros, então vai ser hoje a vida gente tem uma muito escrava. belíssima amizade, a gente se conhece super bem, até no olhar, o que pode fazer, o que não pode. Qual E é a os gente nossos limites? venceu as barreiras, né? Exatamente. Várias barreiras. Aí as pessoas dizem, ah, mas pra ti tá tudo bem. Claro que tá tudo bem. Se a minha família tá bem, tá tudo bem. Uhum. É o segredo. Por que eu vou me conflitar algo que vai chegar a lugar nenhum? Entende? Às vezes o homem ou a mulher eles se conflitam em algo que não chega a lugar nenhum. Aí vira uma guerra. Vai um pra cada Por lado. nada. Por nada, né? E a gente tá vendo assim, né? A gente às vezes acompanha, as famílias estão se dissolvendo. Mas, gente, vamos falar a verdade assim. De fato, o que mudou a nossa confiança um no outro, o que mudou o nosso relacionamento também, Juliano, foi a presença de Deus. Com certeza. Nós temos uma vida A espiritual. parte espiritual é muito muito importante. forte, né? Muito forte. E Tem o que Juliano ter. tem o momento dele de busca, de entrega. E ele nos ensinou isso, passou isso para toda a família. E hoje nós somos fortalecidos nessa busca por Deus, o que nos mantém a paz na nossa família. E nos dá essa conexão mais forte ainda, né? Com certeza. Claro que eu tenho meus horários, tu tem os teus, né, Luciane? Eu gosto da madrugada, levantar. Mas tu te alimenta para manter o dia, Com né? certeza. E não tá errado, ela faz a parte dela, eu faço a minha. Eu tenho meus horários, a minha dedicação. A parte espiritual é um casamento de sucesso, tem que ter a parte espiritual. Se não tiver parte espiritual, conexão com o Criador, a essência, por que eu falo do Criador? Deus criou o homem e a mulher para ser uma ajudadora. Então foi lá desde o princípio da criação, criou Adão e Eva. Não vamos entrar que pecaram, que fizeram, porque eu acho que todo dia tem uns quantos Adão e Eva que acabam cometendo os erros. Nós faríamos a mesma coisa, Será provavelmente. que nós não íamos fazer a mesma coisa? Então eu não vou julgar Adão e Eva, mas eu vou falar da fato criação divina. Foi ele que criou Adão, fez Adão pegar um sono, tirou uma parte de Adão e criou a Eva. Então nós somos um só. Aperfeiçoou. Essa parte foi ela que falou do aperfeiçoou, Aí fez a Eva né? muito mais Eu diria que um maravilhosa. pequeno pedaço do homem se criou a mulher, mas ela disse que aperfeiçoou. Aí não vi essa Tá tudo palavra. certo. E a Essa gente palavra se eu não entende. vi ainda lá em várias vezes que eu li, né? Mas tudo bem. Mas quer dizer que um faz parte do outro, né? Essa parte é real, um faz parte do E outro. depois, quando Os dois casam, até erraram, mas foram punidos os dois. Então, Com assim, certeza. erraram juntos, foram punidos. Mas hoje tá aí, Deus viu que era muito bom a criação, tá aí, criou o homem, recriou, Fez. tá anos tentando fazer uma amizade com o homem, porque o homem é que foge de Deus, é né? verdade. Mas a parte espiritual é muito importante. É Tanto é que verdade. diz o seguinte, quando ele criou Adão e Eva, instituiu a primeira igreja, o primeiro casamento, a única mulher que Deus escolheu para o homem, o resto que escolheu foi nós homens, né? Cada um escolheu a sua. Mas ele criou do homem, a mulher escolheu e deu para Adão, né? Então ele andava com eles e deu domínio. O que eu mais no meu espírito sonhador é assim, e deu domínio sobre tudo o que tinha na Todas as terra, coisas. sobre todas as coisas. Então, gente, o Criador nos criou a nossa essência, a parte espiritual, criou a Eva, ser um só, nós dois um só. E para nós dominarmos tudo isso aqui, para você dominar, o segredo tá os dois juntos, né?
É isso aí, tem que ser os dois juntos, gente. Tem que ser. E um casamento é isso, é se colocar no lugar do outro, é pegar na mão do outro, às vezes dar uma segurada, às vezes dar uma impulsionada, é ter essa sabedoria de administrar esse relacionamento. E equilíbrio, né? É sobre isso. E assim, buscando a Deus, você vai conseguir isso muito mais facilmente. Vai manter a paz dentro da sua família, dentro do seu lar e principalmente no relacionamento. Então esse foi o nosso podcast de hoje, né? Falando sobre relacionamento, sobre perfil comportamental, quem nós somos, quem o outro é e se colocar no lugar do outro. Nós agradecemos, pedimos para você curtir a nossa página, nos seguir no Instagram, né? Segue lá, @iluminelubrito, curte aqui o nosso canal no YouTube, compartilhe, deixe seu comentário, sua sugestão, né? Aquilo que talvez um assunto que você gostaria que a gente colocasse, algum convidado que você sugere também que a gente traga para falar sobre algo específico, a gente está aqui para ajudar você, tá bom? Muito obrigada então, obrigada Juliana, até o próximo.